E aí galera, beleza? Bem-vindos ao canal Alçar. Como é, né? Nesse vídeo eu vou contar pra vocês tudo sobre o Slenderman. Ao longo da história humana, o homem se deparou com certas entidades que são incompreensíveis para o nosso atual conhecimento científico, especialmente porque elas são capazes de atos incríveis, para não dizer mágicos. Em tempos da internet e creepypasta, essas aparições tornaram-se cada vez mais frequentes e fazem os internautas questionarem o quanto sabemos sobre este mundo e a realidade que nos rodeia. Seriam esses monstros somente fruto da nossa imaginação ou há algo anormal que as autoridades escondem da visão do público? O último exemplar da série a aparecer na internet é conhecido como Slenderman, ou Homem Esguio. Slenderman é um fenômeno fora do comum, com um efeito viral gigantesco. Desde a sua primeira aparição, essa bizarra criatura já arrastou milhares de fãs a dormirem de luz acesa. O sucesso é tamanho que uma das grandes produtoras do cinema pretende transformar a história em um filme. A história de Slenderman começou um tempo atrás nos fóruns americanos, em seus canais de mistérios, publicações falando sobre aparições de uma entidade sobrenatural, um homem magro, sem rosto, usando um terno preto, com uma incrível habilidade de esticar seus membros à sua vontade e criar outros semelhantes a tentáculos. Surgiram entre os tópicos discutidos sobre os já abatidos assuntos. A princípio ninguém deu muita importância, afinal, esse maldito monstro era estranho demais para ser de verdade. Com o tempo, novos fatos e detalhes começaram a ser inseridos à lista dos investigadores amadores, que procuravam saber a verdade por trás da história. A cada história e testemunho dos usuários, Slenderman ganhava um aspecto ainda mais sombrio, com características assustadoras, como hipnotizar humanos através dos movimentos aparentemente desordenados, fazendo as suas vítimas virassem uma espécie de zumbi à mercê da sua vontade. Após uma série de relatos, um grande número de fotos começaram a ganhar os tópicos e posts também dos fóruns, blogs que abordam esses assuntos também. Muitas delas, logicamente meras montagens, outras, no entanto, que deixam qualquer um com aquele pingo de interrogação na cabeça. Entre as mais vinculadas estão essas que são apresentadas durante o vídeo. História vai, história vem, e os pontos em comuns entre os testemunhos fizeram com que os internautas chegassem a uma conclusão. A criatura tinha como alvo as crianças e os adolescentes, utilizando seus braços estendidos, hipnotiza suas vítimas, deixando elas totalmente impotentes. Ninguém sabe o que o Slenderman faz com as suas vítimas, elas simplesmente somem, sem deixar rastros, como se evaporassem. Outro ponto interessante é que supostamente somente as crianças podem vê-lo, quando não há adultos por perto. Apesar das tentativas, não foi possível chegar a nenhuma conclusão concreta sobre a sua origem. Acredita-se que ele mora perto de rios e florestas, pois os avistamentos sempre ocorrem em um ambiente contendo um dos dois elementos, também pela facilidade que ele tem de se camuflar nesses lugares. O histórico e as origens, teorizou-se que Slenderman não é dessa época. Os investigadores de plantão iniciaram uma busca implacável para descobrir as origens do Slenderman e, para nossa surpresa, obtiveram algumas informações cruciais que levaram ao fato que o Magricelo é uma entidade. Pinturas mostrando seres semelhantes ao homem, porém dotados de muitos tentáculos, foram demonstradas por vários usuários de fóruns. Entre elas, uma das mais que ocorreram pela internet foi essa que vocês estão acompanhando no vídeo. Na figura, podemos perceber um monstro amedrontando os humanos. Essa representação está datada de 9.000 anos atrás. O local é duvidoso, já que alguns fóruns apontam para uma caverna da região do Parque Nacional Serra da Capivara, no nordeste do Brasil. Slenderman está presente também nos desenhos egípcios. Esse ser, ao qual se acredita ser escravo do deus Anubis, representa exatamente as características do nosso camarada, um homem magro com tentáculos. Fato que deixa tudo muito interessante, galera, que principalmente porque o Slenderman, durante a história e as suas participações nela, deixa entender que ele tem uma ligação com a morte, mas não com a ação, e sim a morte como uma entidade.
Bom pessoal, agora eu vou apresentar para vocês o Dewey. É uma criatura da qual fala uma antiga e assustadora lenda escocesa, também conhecida como Homem Negro. Conta essa lenda que nas florestas escocesas, desde tempos remotos, mora uma criatura que sequestrava as crianças e desaparecia com elas no meio da floresta. Camuflado pela escuridão, Dewey aguardava o momento certo para agarrar as suas vítimas. O interessante são as características dessa história com a do Slenderman. Ambas criaturas são homens magros dotados de tentáculos que vivem nas florestas e que raptam as crianças. A lenda de Dewey é datada da Idade Média. Outra lenda muito semelhante é a história de Slenderman e o conto holandês de Tackman. Tackman significa homem galho. É uma criatura humanoide dotada de galhos que servem como tentáculos, utilizados para prender suas vítimas e levá-las para o meio da floresta. Além disso, pessoal, nos primeiros baralhos de tarô datados no século XIV da Floresta Negra, ao sul da Alemanha, mostram aí uma assustadora criatura muito semelhante ao Slenderman, chamado de Der Ritter, ou Cavaleiro, o qual a carta representava a morte. Em escritos dessa época, essa figura é encontrada sequestrando crianças dos braços dos seus pais. Os estudiosos traçaram o perfil completo do Slenderman. Ele se comporta de maneira passiva-agressiva, apresentando certos caprichos como de perseguir e atormentar suas vítimas antes de dar um fim nelas, sem sequer tocá-las, somente vigiando e observando, principalmente enquanto dormem, até que chegue o dia de consumar a fatalidade. Não existem razões óbvias para a escolha das suas vítimas crianças. Já os adultos normalmente são pessoas que passaram por um trauma recente ou turistas que resolvem visitar lugares exóticos, tipo uma floresta assombrada. As vítimas crianças normalmente desaparecem sem deixar vestígios. Já os adultos são encontrados com os órgãos retirados, empalados no alto das árvores ou totalmente retorcidos, com os ossos triturados. Slenderman é invisível para os adultos e visível para as crianças. A sua imagem pode ser detectada por câmeras, espelhos ou quando ele quiser. Ele causa interferência eletromagnética em aparelhos eletrônicos, o que normalmente resulta em distorces quando filmado. Ele anda a uma velocidade elevadíssima ou se teletransporta devido ao tempo da movimentação impressionante o qual usa para aparecer ou desaparecer. As vítimas adultas do Slenderman geralmente começam a sofrer uma síndrome, ficando magras, doentes e paranoicas, talvez devido ao seu prazer de atormentá-las e não deixando-a dormir. Mesmo assim, as vítimas não demonstram qualquer sinal de luta. Costuma provocar efeito de inibição de memória em algumas das suas vítimas, resultando lembranças que tornaram apenas anos após determinado ataque. Melhor dizendo, anos após a sua aparição. A vítima não lembra de nada até que um gatilho faz com que ela relembre dos acontecimentos. Agora, pessoal, como muitos já sabem, existe o jogo do Slenderman. Imagine você, por exemplo, andar por uma floresta à noite apenas com uma lanterna à procura de uma vítima do Slenderman. É assim que acontece no jogo, baseado na lenda do Slenderman. O jogo foi lançado em uma versão beta, onde você tem que encontrar 8 bilhetes deixados pela suposta vítima do Slenderman. Se você ver ele, é melhor correr bastante. O cenário é escuro e sombrio e o áudio é perfeito para um excelente jogo assustador e com sustos. Se você quiser uma experiência boa de terror, apague as luzes, aumente o som e jogue o Slenderman. Na descrição desse vídeo, pessoal, vou colocar o link para download do jogo. Ele é totalmente gratuito.
Bom, galera, então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram do vídeo, clique em gostei aqui embaixo e não deixe de se inscrever no canal, porque é a única forma de vocês receberem as atualizações de vídeo. E favoritando e compartilhando esse vídeo no seu Twitter, Facebook, você ajuda também na divulgação, fortalecendo ainda mais o nosso canal. Não deixe de comentar com a sua opinião de extrema importância e passa na fanpage no canal no Facebook, que é bem interativa e legal também. Então é isso, galera, até mais, beleza? Fui!